e eu já vou compartilhar minha tela com vocês. Todo mundo vendo aí? Sim? Todo mundo escutando bem? Faz Sim, um joinha? Tá, ótimo. Então, vamos lá. Bem, aqui a gente tem, só de novo dando uma olhadinha no cronograma, essa série, né, Descobrindo a Bíblia, nós já passamos aí pelo a discussão sobre a origem, o propósito da Bíblia, como ela foi sendo constituída ao longo dos séculos. Na aula passada a gente viu o panorama do Antigo Testamento, parte um, né? A gente trouxe aí alguns aspectos, daqui a pouquinho eu só vou relembrar rapidinho. Ah, e na próxima aula a gente vai ter essa aula é a parte 2. Na próxima aula a gente inicia o panorama do Novo Testamento. E eu não sei se vocês percebem aí o acréscimo de uma nova aula. Eu achei que seria é, todo mundo se beneficiaria se também nós fizéssemos um desdobramento do Novo Testamento, e assim nós tivéssemos duas aulas, porque tem bastante coisa interessante ali, e daí a gente fecharia o mês de maio, né, com esse tema. Então, se vocês não se importarem, eu tomei a liberdade aí de criar mais uma aula para essa série, e assim como no Antigo Testamento, quando nós entrarmos no Novo, nós teríamos duas oportunidades de estar estudando o Novo Testamento. Então, no dia 27, que é a última quarta-feira desse mês, nós finalizaríamos com a segunda aula do Novo Testamento. Tudo bem? E a gente viu, né, na aula passada, a gente começou falando do panorama do Antigo Testamento, que é, é um conjunto aí de obras inspiradas por Deus que consta mais da metade das Escrituras Sagradas, né? A gente tem aí 3/4 que é só do Antigo Testamento. A gente falou sobre a palavra testamento, que é uma aliança. A gente viu um pouco dos livros do Antigo Testamento, olhando através ah, do prisma dos judeus, né? A Bíblia judaica, hebraica, tem uma sequência um pouco diferente da nossa Bíblia nos dias de hoje. A gente falou sobre isso. Falamos dos gêneros, né? Que ali a gente encontra poesia, livros históricos, salmos, adoração, e a gente tem que saber mais ou menos onde nós estamos pisando para elaborar uma interpretação mais apropriada das escrituras, né? A gente falou de data, cronologia, que é um período aí em que os escritos foram sendo acontecendo, né, compilados no longo aí de quase 1000 anos. A gente também falou um pouquinho dos acréscimos de capítulos e versículos que não são inspirados, vieram depois, já no na era medieval, né? Essa é uma coisa bem mais tardia. A gente falou qual que era o personagem principal das escrituras, dando uma ênfase ah, no papel maravilhoso de Deus, o propósito universal de Deus, desde o Antigo Testamento ao Novo, que era alcançar toda a humanidade, todos os povos ao redor do mundo por meio de uma nação, que é a nação judaica, que acabou falhando nisso, né? Ah, mas Jesus consertou isso, graças a Deus, formando a própria igreja dele. E a gente tem aí uma grande responsabilidade em nossas mãos, né, de levar os propósitos de Deus adiante. A gente falou a importância da cultura, de estudar a cultura daquela época, para a gente diminuir a distância entre nós e eles, a geografia também a, daquela região do Mediterrâneo, Israel e os países vizinhos, onde ah, todos os episódios bíblicos aconteceram, né? E a gente meio que finalizou e entrou, né, na questão histórica, a importância de entender a história.
Eu falei um pouquinho do contexto, né, que se a gente não toma cuidado, a gente se enforca fazendo uma interpretação errada da Bíblia de qualquer jeito, tirando as passagens, né, do seu contexto, a gente pode cometer grandes erros. Infelizmente, isso é muito comum hoje em dia. Ah, e eu entrei na questão da linha do tempo, para que a gente pudesse ter uma visão panorâmica mesmo do que seria o Antigo Testamento, de como que foram acontecendo os eventos. E Deus, né, esse protagonista, foi construindo a sua relação e as suas alianças com o ser humano, né, ao longo dos séculos. E a gente foi vendo um pouquinho de como os livros também foram surgindo, né, os escritos bíblicos inspirados por Deus. E o objetivo hoje é passar essa aula toda olhando essa linha do tempo, juntando essas pecinhas do quebra-cabeça, colocando, né, ali no todo, para depois a gente contemplar e olhar de longe e falar: puxa, olha que bonito que é essa obra de Deus. Então, eu vou iniciar ali rapidinho a linha do tempo, só para a gente conseguir pegar do começo ao fim toda a ideia, tá, do que seria o Antigo Testamento. Obviamente que ah, tem muita coisa que poderia ser colocado nessa linha do tempo, mas vocês estão percebendo que nem mesmo 2 aulas seriam capazes de dar conta de tantas maravilhas do que Deus fez, né, ao longo do Antigo Testamento. Ah, então, eu vou começar aqui com a Trindade. Ah, Como eu havia falado, antes da criação do universo, né, antes da criação do cosmos, o que existia? Era a Trindade, era a perfeita união, né, desses 3 componentes que é o Deus que nós cremos, né? O Deus Pai, o Espírito Santo e Cristo, né, o Filho. A Trindade é algo difícil muitas vezes da gente compreender, mas nem mesmo os Paulo ficava complexo para entender a Trindade, e tudo bem, né? A gente não precisa entender tudo. Um dia a gente vai poder fazer perguntas para Deus de várias coisas que a gente não entende hoje, né? Ah, mas a Bíblia ela vai dando indícios disso e é incrível que Jesus ele já existia. Isso é uma coisa que me deixa absolutamente atordoado no bom sentido, quando eu imagino que Jesus, ele já existia antes da criação do universo. E não só isso, ele foi parte crucial na criação do cosmos, na criação da vida humana, né? O capítulo de João primeiro fala que Jesus, ele era a palavra, ele já existia, estava com Deus, e por meio dele todas as coisas foram criadas. Então existe sim a presença do DNA de Cristo em tudo que nós vemos, né? Na vida do ser humano, na natureza, nos animais, e tudo isso ele vai restaurar e tem restaurado já até a vinda dele. E depois, né, da Trindade, quando tudo começa, a história humana, a gente tem então ah, o que é chamado de período primitivo, né? Um período que não dá para datar muito bem, é pré-histórico, né? É um período que é contemplado lá em Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11, que vai falar da criação do mundo, né? Vai falar da criação dos seres humanos, do casamento, na relação entre Adão e Eva, e assim por diante. E Gênesis significa começos, né? E a história de Gênesis começa com Deus, né? No princípio era Deus e ele criou os céus e a terra, né? E então, como a gente já viu, Deus ele é o protagonista de todo o enredo bíblico que a gente lê nas Escrituras. Depois a gente vê a presença da queda, né? Então aqui a gente tem 4 eventos que são importantes nesse início: a criação, a queda, né? Com a entrada do pecado
no mundo, na humanidade, por meio de Adão e Eva, a humanidade entra numa crise, né? E um princípio que é interessante a gente lembrar, gente, o pecado só cresce. Uma vez que a gente dá oportunidade para o pecado, ele não diminui, ele só cresce. E é isso que a gente vê desde o início, né? A gente vê os seres humanos se afastando do seu Criador, a gente vê Caim assassinando o seu irmão, a gente vê o orgulho do homem levando a construção, né, da Torre de Babel. Deus depois intervém, né, espalha todas as línguas. Ah, e fica tão decepcionado, né, que ah, ele provoca um dilúvio, justamente para aniquilar esse mal no ser humano, né? Mas a gente vê que essa história, muito pelo contrário, ela não é uma história de destruição, mas o Antigo Testamento vai falar da história de amor de um Deus que busca se reconciliar com a sua criação, com a sua criatura. Então, antes de tudo, né, a Bíblia é um romance que vai falar do amor de Deus ah, pela humanidade. E já em Gênesis 3, a gente tem pistas, né, do quanto que esse amor fez esforços que a gente não consegue medir e imaginar, que é a cruz de Jesus. Desde o início da Bíblia, a gente já tem evidências do amor radical de Deus, que mais tarde será expresso, né, no sacrifício do seu próprio Filho, que é Jesus Cristo. Só que nessa época Noé ele acaba sendo uma esperança para a humanidade, né? Através da sua justiça, o mundo seria salvo, né? E depois de Noé, Deus inicia uma aliança especial com Abraão. A gente vê que por meio de uma promessa, né, esse homem veria sua descendência não só sendo abençoada, mas abençoando todas as nações do mundo. Ah, e aqui a gente percebe que outro período começa, que é o período patriarcal, né? Que é o período dos patriarcas. Né? Abraão é o pai da nossa fé. Ah, e a gente deixa 4 eventos importantes para pensarmos agora em 4 personagens importantes, 4 pessoas relevantes nesse momento da história bíblica. Né? Então, por meio de Abraão, que vai nascer lá em torno de 2000 antes de Cristo, né? Ou vai ser chamado por Deus aproximadamente nessa época, Deus pede para Abraão deixar a sua terra natal e fazer uma jornada em direção a Canaã. Ou seja, Canaã significa a terra dos cananeus. Era a terra prometida, o que hoje seria a Palestina, né? E além disso, Deus promete abençoar o mundo inteiro, né, por meio de Abraão, como eu falei. Essa promessa ela é passada para o filho, para o neto e para os bisnetos de Abraão, ou seja, quem nós vemos aqui, né? Isaac, Jacó. A gente sabe que José ah, é um dos 12 filhos de Jacó, né? Esses 12 filhos que formarão depois, eventualmente, as 12 tribos de Israel. Né? E assim é criada uma linhagem importante que perpassa por toda a história bíblica. Né? Agora, José é interessante, né? Porque a narrativa bíblica se concentra nele pelo fato dele ganhar destaque na história do povo hebreu com o Egito. E José vai ser o vetor que explica como os hebreus chegam nesse país africano depois de uma grande fome que assola Canaã. Ah, então a gente vê essa história lá em Gênesis, né? Esse período patriarcal, Gênesis a partir do capítulo 12 até o final de Gênesis, até o capítulo 50. E algo interessante, vocês estão vendo aí em verdinho,
Alguém que vai aparecer nesse período também patriarcal é Jó, não é? Quem nunca se emocionou com a história de Jó, né? O livro dele também é colocado nesse contexto. Jó é a história de um patriarca e a sua luta para manter a fé em meio a um terrível sofrimento. Por causa de sua perseverança com Deus, Jó é duplamente abençoado no final. Duplamente é um modo de se dizer, né? Ele foi ricamente abençoado por sua perseverança na fé. E daí, então, quando Gênesis termina, inicia o Êxodo, né? E que começa com os hebreus no Egito. Depois da morte de José, que havia se tornado o braço direito administrativo do faraó, um novo faraó se levanta sem saber quem era José e o que ele tinha feito pelo Egito. A gente sabe, lendo Gênesis, que se não fosse José e a graça por meio de José, o Egito teria passado fome e toda aquela região ali, muitas pessoas teriam morrido, perdido a vida. Então, é quase que por meio de José, Deus salva o Egito e as regiões aos redores que pedem ajuda, né? Por meio da administração, da inteligência de José. Só que os faraós vão se esquecendo de quem era José, já pouco depois não se lembram. E esses faraós seguintes, eles começam a ver as multidões crescentes dos hebreus, como um risco de segurança nacional. Eles então escravizam os hebreus, usando-os para projetos de trabalho forçado. Interessante que na antiguidade, naquela época no Egito, algumas cidades foram construídas pelos judeus lá no Egito. E chega um momento em que os egípcios decretam a execução dos bebês do sexo masculino dos hebreus, né? Porque, vai crescer tanto, uma hora esse povo vai dominar a gente, então vamos eliminar os filhos recém-nascidos deles. Israel clama desesperada e continuamente a Deus. E o Senhor ouve e envia Moisés, que a gente sabe que é um dos bebês que sobreviveram a esse decreto egípcio. Moisés vai com a missão de liberar o seu povo. Então Moisés deverá guiar o povo até a terra prometida. Depois de uma série de pragas enviadas aos egípcios, só com a morte, né, do filho primogênito, que representa a última praga, é que o faraó deixa os judeus partirem. Então, na noite da partida, o povo hebreu se reúne e juntos eles fazem a primeira ceia da Páscoa, né? E Páscoa significa passagem, saída. E é claro, né, que um dos eventos extraordinários que vai mostrar o poder do nosso Deus, como vocês veem nessa imagem, saindo do Egito, eles precisam atravessar o Mar Vermelho, né? E a gente vê aqui Jeová, né, como eles chamavam Deus, abrindo as águas para eles fazerem essa passagem. Esse é o sentido de Páscoa, né? Então, a gente vê que Êxodo vai trazer toda essa história, né, especialmente do capítulo 1 ao 12, como a gente vê aqui, e a gente começa agora a entrar num período que o povo vai vagar pelo deserto, né? Então esse período é chamado também de Era Mosaica, que era a época de Moisés, né? Mosaico em relação a Moisés. Então a nova página na história do povo hebreu começa assim que Deus estabelece uma aliança com o povo hebreu no Monte Sinai, né? O que vai ser falado lá em Êxodo capítulo 20, quando eles saem do Egito. E daí Deus, o que ele faz? Ele dá a lei, né? A gente vê aqui a saída. Deus então vai dar a lei, né? Que são os 10 mandamentos, logo no início da jornada.
E é interessante que uma segunda vez antes da conquista da Terra Prometida, Deus vai exigir, né, por meio de Moisés, que o povo novamente eh, faça uma aliança, ah, prometendo compromisso com essa lei, assim que eles saem do deserto. E aí onde vai aparecer o livro de Deuteronômio, né, que segunda significa segunda lei. Nessa época também, a gente tem a criação do tabernáculo, né, aquele templo portátil que representava a morada de Deus no meio do seu povo. E ele foi construído durante esse tempo. Essa saga de Israel pelo deserto é descrita em Êxodo 13 e continua até o livro de Números, né? Então, a gente vai ver aqui um outro slide, um outro pedacinho dessa história. Números, né, vai registrar também essa passagem, a continuação dela pelo deserto. E o título, esse título que foi traduzido como Números, no hebraico significa no deserto, né? Interessante. E durante esse tempo, o livro de Levítico leva um censo, traz a informação de um censo de 360 mil homens, né, que eram liderados por Moisés. Ou desculpa, 603 mil homens. Isso sem contar, obviamente, né, mulheres, crianças, era um número bem maior. E Levíticos também conta que Deus estabelece nessa época um sacerdócio, um sistema de sacrifício, um calendário de festividades, inclusive leis de purificação para o povo. Essas leis foram entregues para que os hebreus se tornassem um povo santo, diferente das nações ao seu redor. Na medida que o povo obedecesse à lei, Deus o abençoaria. E essa bênção serviria de testemunho de que o Deus dos hebreus era superior aos deuses do Egito e de Canaã. Lembrando que naquela época, né, existia essa cultura politeísta, de adoração de vários deuses, e Deus, assim, escolhendo um único povo, queria, né, mostrar a glória do seu santo nome e santificar esse povo. Ah, e a viagem para a Terra Prometida deveria ter levado apenas algumas semanas, mas a jovem nação de Israel peca com ingratidão e idolatria. A maioria de seus líderes comprometem sua fé e quase nenhum, nem mesmo Moisés, é permitido cruzar o Jordão para entrar em Canaã. Os únicos líderes relevantes que podem entrar depois de 40 anos mais tarde são Josué e Caleb. Toda geração antiga morre no deserto até uma nova geração ser formada, liderada por Josué, como a gente vê aqui, né? O livro de Deuteronômio mostra um novo censo de 601 mil homens, e representa um recompromisso com a aliança de Deus. Tanto é que, como eu disse, esse livro Deuto, né, é segundo, e nômio é lei. Então, é a segunda lei. Não é que a lei mudou, mas é que ela foi ratificada novamente diante do povo. E a gente percebe que esse momento de transição, o amor perseverante de Deus nesse período do deserto, é absolutamente inegável. Tanto é que a gente vê passagens incríveis em Deuteronômio, falando do amor de Deus pela vida do seu povo, que é muito inspirador. Depois desse período, né, a gente então tem ali o período da conquista, quando a, a conquista do povo hebreu que atravessa o Rio Jordão para reivindicar a terra prometida. Isso está registrado onde? Lá no livro de Josué, e a gente tem também a continuidade no livro de Juízes. Então, sob a liderança de Josué, Israel toma uma boa parte da terra prometida em duas campanhas. Mas em pouco tempo, o povo judeu cai novamente num ciclo vicioso de apostasia.
Que é isso, Bruno, apostasia? É o descaso com a fé, né. Então, como que funciona esse ciclo, né? O povo, então, começa pecando, ah, com ingratidão, com idolatria, abandonam a Deus, se esquecem completamente da aliança que fizeram com Deus, né. E olha que Deus fez questão de fazer 2 vezes aliança, hein, com eles. E daí o que acontece? A consequência é o sofrimento. Então o povo começa a sofrer com exílio, opressão de outros povos vizinhos, estrangeiros, né, e é uma punição divina. E daí, o que resulta disso? A súplica, né, depois de um tempo de clamor, ah o povo ele pede ajuda a Deus, né, depois de um tempo de sofrimento profundo, eles levantam os seus pedidos de misericórdia a Deus. E Deus ouve, né. Deus ouve essas orações do povo e envia um libertador na forma de juiz. É por isso que a gente tem ali no fechamento do ciclo a palavrinha juízes. A gente pode lembrar Sansão, né, a gente pode lembrar Débora, a gente pode lembrar alguns nomes, Gideão e assim por diante, histórias inspiradoras na Bíblia. Só que esse ciclo ele não para, ele continua, né, ele é infindável nesse período, né, uma coisa que, revela o quanto que não havia um arrependimento verdadeiro, por parte do povo dos hebreus, né. Ah, e esse período dos juízes foi um tempo de caos espiritual, um caos moral, né, é quase que uma anarquia teológica, um período de rebelião, ah, porque Deus não era mais o rei verdadeiro deles, muito pelo contrário, né, como a gente vê nessa escritura, lá em Juízes, no capítulo 21, versículo 25, naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Então, eles não reconheciam Deus como rei, de suas vidas, mesmo depois de todos os milagres e demonstração de amor que Deus fez, e cada um seguia a sua própria vida, né. Isso durou até o surgimento da monarquia de Israel. Ah, e é interessante, né, que a gente está falando aqui de um período em que esses livros aparecem, Juízes, Josué, mas Ruth entra aí nesse contexto. E o livro de a história de Ruth, eh, vai falar, dessa mulher que era uma moabita, né, ela não era judia. Ah, e essa história vai acontecer durante esse período aí entre Josué e o estabelecimento da monarquia, né, e de forma incrível nós vemos como Ruth acaba, se tornando parte da ancestralidade do próprio rei Davi, né. Ruth, apesar de não ser judia, ela se tornou a avó de Davi. E esse fato serve como um testemunho do modo como Deus sempre planejou para as nações ao redor de Israel serem influenciadas por Israel, né? Influenciadas pela demonstração de poder divino dentro das fronteiras de Israel. E mesmo no Antigo Testamento, Deus enxertou alguns gentios na videira de Israel, mostrando seu amor por todas as nações. Lembra do tema, né? Que a gente já falou na aula passada. E essa história também apresenta um retrato de lealdade e amor entre os povos. A história de Ruth, né? Ela foi, mesmo sendo moabita, muito leal à sogra dela, que era judia, né? E essa relação dela com a sogra, que representa 2 nações, entra em contraste, né, com as lutas dramáticas, e essa a rebelião que são refletidas no livro de Juízes, né, como eu acabei de falar agora há pouco, esse ciclo que acontecia lá na terra de Israel.
Então, que reflexão que a gente pode tirar do livro de Juízes? Eu acho interessante a gente pensar um pouquinho nisso. Esse livro é uma representação universal dos altos e baixos de nossa própria jornada espiritual, né? Se você para pensar, com qual frequência nos esquecemos das grandes coisas que Deus tem feito por nós? Se você para pensar, será que no período da quarentena nós temos caídos num estado de apatia espiritual, né? Ou será que alguns de nós têm até mesmo perdido a sua fé nesse período? E a gente então entra num estado de apostasia, né? De abandono da nossa fé nesse Deus maravilhoso. Então, o desafio nosso, como era para eles, é quebrar o ciclo dos juízes, né? E nós permanecermos no alto da montanha, né? Espiritualmente falando, sem quedas, mas permanecer numa constante no nosso relacionamento com Deus. Eu achei interessante essa reflexão, gostaria de trazer para vocês à medida que a gente explora essa linha cronológica, né? Agora, o um outro momento que é quando a monarquia vai ser estabelecida e a gente vê ali em 1 Samuel. Samuel foi o último juiz daquela sequência de juízes, né? Foram mais de 10. Samuel foi o último deles e ele é uma figura de transição, né? Porque ele lidera Israel do período dos juízes para a ascensão da monarquia. Ele nomeia o primeiro rei, que a gente vê aqui, que é Saul, que rapidamente, infelizmente, se desvia da obediência a Deus ah, por causa do seu coração arrogante e rebelde. Então, Davi é ungido por Samuel para substituir Saul. Os descendentes de Davi continuariam a reinar Judá ao longo de todo o Antigo Testamento. E o Messias prometido viria no futuro, né? E ele surgiria da linhagem davídica, ou seja, da própria descendência de Davi. Apesar de suas falhas, Davi seria considerado o rei por excelência na história de Israel. Por quê? Ele foi capaz de unir o reinado, ele estabeleceu com êxito a dinastia, ele expandiu as fronteiras da nação de Israel, né? Então ele realmente era um homem e espiritualmente falando, a própria Bíblia o descreve como o homem segundo o coração de Deus. Imaginem só, né? O que é ter o coração do Criador do universo? Ah, ou seja, espiritualmente existe uma conexão nesse sentido de Deus com o próprio coração de Deus, de Davi com o próprio coração de Deus. Isso me inspira muito quando eu penso. Então, recapitulando, né, a gente tem aqui só antes, né, o período da teocracia. O que é isso? É quando Deus governa em absoluto o seu povo, né? Mas agora a gente tem o estabelecimento de uma nova era, que é a monarquia, ou seja, um homem vai representar Deus, ou seja, ele é um servo, né? Mas ele representa o governo de Deus diante da nação. E isso acontece com esses nomes, Saul, depois Davi, e agora a descendência de Davi, né? E a gente vê agora um momento, né, em que começa a entrar ali em 2 Samuel, vocês estão vendo os, os livros bíblicos, né, trazendo toda essa cronologia de triunfos de Davi. Ele vai ter problemas também, né, ele é perseguido, ele é ungido, mas só décadas depois ele vai, de fato, assumir o poder do trono, né, de Israel. Ah, e a gente vê a presença aí de Salomão, né, já com Primeira Reis. E Salomão, filho de Davi, vai suceder o seu pai como o monarca, como o rei dos judeus. E Deus abençoa muito Salomão. Olha só que escritura incrível, né? A Bíblia diz lá em Primeira Reis, no capítulo 4, versículo 29,
que Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. Imaginem a capacidade intelectual e o conhecimento que Deus deu para esse homem. E mais uma vez, quem deu? Foi Deus. E nesse sentido, Deus continua sendo o protagonista, né, de toda a narrativa do Antigo Testamento, porque tudo vem dele, né? Assim como tudo que nós temos hoje também vem do nosso Deus. Por isso, Salomão ficou conhecido entre todas as nações ao redor. Ele consolidou o reinado fazendo acordos comerciais com os países vizinhos. O Sérgio falou um pouquinho disso na série dele. Seus diversos casamentos selaram tratados com nações que antes eram inimigas de Israel. Sob Salomão, um templo magnífico é construído, substituindo finalmente o tabernáculo. E Salomão tinha absolutamente tudo que a gente pode imaginar: sabedoria, riqueza, poder, prazer e fama. Ele tinha tudo. E Salomão ele vai fazer uma reflexão sobre a sua vida, sobre toda essa sua experiência, nos livros de Eclesiastes, em Cânticos dos Cânticos e Provérbios. Interessante que a gente começa a entrar agora, né, você vê os livros aí na etiqueta verde, clarinha, mas a gente começa a entrar aqui num período da literatura profética e poética, né? Lembra que eu falei dos gêneros literários do Antigo Testamento para vocês, né? A gente vê Salmos, Davi, pai de Salomão, também foi conhecido como escritor de muitos salmos. E salmos podem ser divididos em diversos temas e tipos. Olha que interessante. Tem salmos que representam hinos, canções de Sião, lamentações de indivíduos, lamentações da comunidade. Tem salmos de peregrinação, salmos de agradecimento, salmos de bênçãos e maldições, salmos de profecia. Por isso que a gente tem essa literatura profética, né? Salmos representa isso. Salmos de peregrinação, salmos de sabedoria e assim por diante. Agora, em Eclesiastes, Salomão vai falar de quão vazia é a vida quando o nosso propósito único é preencher nossa existência com prazeres do mundo. Depois de tentar encontrar paz e satisfação e realização com comida, bebida, projetos de construção, sexo e poder, o autor conclui que a verdadeira realização só pode vir por meio de um relacionamento profundo com Deus e por meio da obediência às suas ordenanças. E Salomão vai dizer lá em Eclesiastes, no finalzinho: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o ser humano. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja ruim. Então a gente vê esse homem, né, refletindo sobre a sua vida, suas escolhas, e assim com um tom até amargo no final da vida. Enfim, daria para falar algumas coisas aqui muito interessantes sobre Salomão, mas a gente não tem tempo para isso. Salomão vai escrever Cânticos dos Cânticos, né, que é uma história de amor que vai enaltecer, vai exaltar o prazer e o cumprimento do amor matrimonial. Né? Vai estar falando de casamento. Salomão também escreve Provérbios, que por sua vez é uma coleção de ditos sábios, muitos dos quais são de autoria do próprio Salomão. Né? E toda essa literatura foi sendo passada para as gerações seguintes, certo? A gente não pode esquecer que
Jesus, ele recebeu toda essa herança de conhecimento. Imagina ele lá pequenininho na sinagoga, ouvindo, né, a leitura dessa literatura de sabedoria, as profecias que falavam dele mesmo, né? Imaginem só, que coisa incrível foi isso. Depois, a gente tem aqui mais um pedacinho desse quebra-cabeça, que é... ixi, eu passei aqui meio rápido, será que eu consigo voltar? Vamos lá, gente, paciência comigo aqui, ó. Revisão para vocês, hein? Vamos lá, vai relembrando, que eu vou chegar lá na divisão do reinado. Aqui, Juízes, período Ruth também. A gente tem aqui o ponto ali de mudanças, né? De eras. E agora a gente vai ter aqui isso. Para ficar maior para vocês entenderem, né, esse momento. Aqui a gente tem, né, continuando na narrativa, apesar da sua sabedoria política, Salomão governou com mão de ferro. E ele é superado por seu filho Roboão, que vai aparecer ali na linha de baixo, tá? E eu vou estar falando um pouquinho mais sobre isso. Só que o Roboão era inseguro, ele foi facilmente manipulado. E a gente percebe aí que o que sucede Salomão é um reino que vai rachar no meio. Ele vai ser dividido, né? E as tribos de Judá, Simeão e Benjamim, permanecem leais a dinastias de Davi e à religião do judaísmo. E sob a liderança de Roboão, que é aquele que está ali na parte de baixo, eles vão formar o Reino do Sul, tudo bem? Que também tem o nome de Judá. Então, o Reino do Sul se chama Judá. É daí onde vem a palavra judeus, tá? E a capital desse reino era Jerusalém, onde estava o Templo de Salomão. E a gente percebe ali 20 reis, né? Imaginem que esses reis vão assumindo sucessivamente o Reino do Sul, e a gente vê uma mistura ali de reis bons e reis ímpios. Ou seja, os bons é aqueles que submetem a Deus, né? Que têm um coração de obedecer a Deus, de se conectar com Deus. E daí a gente vê que do outro lado nós temos o Reino do Norte, que se chama Israel, tudo bem? E esse reino, no entanto, encabeçado por Jeroboão, se desvia, e dos 19 reis ao longo do reinado, nenhum sequer revela um coração íntegro e temente a Deus. Nenhum desses reis. É por isso que eu tenho a palavrinha ali, mal, para descrever o caráter deles, né? E a capital do Reino do Norte era Samaria, né? E apesar de possuírem uma maior extensão de terra, né, como a gente vê aqui no mapa, no Reino do Norte, né, de fato a extensão de terra é mais que o dobro do que o Reino de Judá, que é o Reino do Sul, né? Ali é onde a gente vê a divisão. E apesar de terem mais território, as 10 tribos que formam esse Reino do Norte rejeitam orientações da lei de Moisés e passam a adorar outros ídolos de Canaã. Inclusive o bezerro de ouro, que vai aparecer lá no deserto, eles adoram ali no Reino de Israel, ídolos que incluem o bezerro de ouro, né? E ali para o norte a gente vê a palavra Império Assírio, né? A gente tem a Síria, que fazia a fronteira e representava a força dominante contra Israel, que era esse reino do norte. Profetas vão aparecer nesse momento, trazendo e desafiando os dois reinos, né? Alertando, né, essa nação dividida sobre os perigos iminentes de se afastarem de Deus, né? Então, aqui tem essa ideia de profetas, né, que vão ali
verbalizar, né, expressar a, a, o, os perigos dessas decisões que eles estavam tomando, né? Ah, e eu não sei se dá para, eu acho que vai ficar bem pequenininho para vocês, mas é só para ter uma ideia, né? A gente vê ali o reino dividido, e de um lado o reino do sul, do outro o reino do norte, e ali tem os profetas que foram enviados por Deus para levar, né, a mensagem de alerta para cada um dos reinos. Né? Ali no Reino do Sul tem Obadias, Joel, Miqueias, Isaías, Naum, Abacuque, Sofonias, Jeremias, Daniel, Ageu. Lá do outro lado, lá no Reino do Norte, na parte de cima, quem foi enviado para eles? Foi Elias, Eliseu, Jonas, Amós e Oséias. Né? Depois eu disponibilizo, vocês podem ver ali os detalhes, mas é bem interessante porque tem as datas também. Né? Então, Israel, o Reino do Norte, entra em declínio, vai se desviando, não é fiel como Judá, né? Judá segurou um tempo ainda, e a gente vai conhecer um outro período que agora é um império que se levanta, que é o Império Assírio. Né? E esse império, tá errado a data aqui, desculpa, tá, gente, mas foi em 722 antes de Cristo, o Reino do Norte sucumbiu diante do exército poderoso da Síria. Então, as 10 tribos de Israel que representavam o norte foram levadas para a Síria e foram imersas na cultura assíria. Os assírios eram tiranos, impiedosos, realmente cruéis. Depois de batalhas vitoriosas, eles deportavam os cativos de volta à Síria, usando ganchos enormes que eles fincavam nas nádegas dos prisioneiros, atando-os como se eles fossem peixes enfileirados numa linha de pesca. Imagina só a tortura que devia ser isso. E aqui a gente tem ah, uma imagem, né, disso, ah, dos assírios representados ali por imagens maiores, mais agigantadas ali, e os prisioneiros de guerra. Vocês percebem ali dois do lado direito que tem ganchos no nariz. Né? Então essa era uma técnica que eles usavam, né? E esse procedimento garantia duas coisas: primeiro, que ninguém escaparia, né? E segundo, que os cativos se ajudariam durante a marcha, né? Então, imaginem, né, esses ganchos fincados no seu corpo e a necessidade de você ajudar um ao outro até chegar no exílio, né? Então, uma vez que chegassem na Síria, os prisioneiros eram forçados a abandonar sua religião e sua cultura. Isso foi feito com tanto êxito, né, que depois que as tribos que representavam o norte, as 10 tribos, foram exiladas na Síria, nunca mais se ouviu sobre nenhuma delas. Elas foram esquecidas para sempre na história e se tornaram, então, as tribos perdidas de Israel. Então, todas aquelas tribos lá, Manassé, né, que a gente vê ali, Issacar, Zebulon, e aí por diante, foram completamente apagadas da história por conta do exílio. E daí mais para frente a gente vai ter o período babilônico, né? E em 586 antes de Cristo, o reinado do sul, né, agora a gente está falando de Judá, foi derrotado por Nabucodonosor e o forte exército do Império Babilônico. Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu o templo e levou para a Babilônia o tesouro do templo, né? A gente pode lembrar da arca, dos tesouros, o candelabro, né? Todas as coisas do templo. E também levou lá para a Babilônia a elite do povo judeu. A gente pode lembrar de Daniel, né? E assim por diante.
Esse império integrou os judeus, o Nabucodonosor, ele integrou esses judeus à vida babilônica. Agora, diferentemente dos assírios, né, e o Sérgio falou um pouquinho disso, Nabucodonosor não pediu para os judeus abrirem mão por completo da religião de seus pais. Lhes permitiu um grau de liberdade e independência dentro da estrutura social babilônica. Esses se tornaram judeus do exílio, estabeleceram comunidades fora da cidade da Babilônia e mantiveram vivas sua religião e cultura. Então lembra, o Sérgio foi explicar um pouco, né, desse período que a sinagoga surge aí, né? Existe o embrião da sinagoga, quando essas comunidades de judeus fora da cidade da Babilônia se reúnem para estudar a Bíblia, a Torá, as escrituras hebraicas, eles estão criando a cultura que depois vai se desdobrar nas sinagogas, né? Lá da época de Jesus. Porque com a destruição do templo, em 587 a.C., a fé hebraica termina onde começa a fé judaica. Olha que interessante. Por que a fé hebraica termina? Porque eles não têm mais o templo para exercer as práticas dos sacerdotes, sacrifícios. E começa a fé judaica, no sentido de que eles vão dedicar agora o seu tempo no cativeiro para estudar as escrituras, a Torá e a Bíblia hebraica, né? Então eles passam mais tempo estudando do que de fato praticando, porque eles não estão mais em Jerusalém para sacrificar ofertas e assim por diante, né? Então nessa época que vão surgindo os escribas, né? E o Sérgio falou bastante disso. E esse exílio vai durar então 50 anos. Depois desse período, a gente tem então a chegada do Império Medo-Persa, né? E em 539, né, um pouquinho antes, o imperador persa chamado Ciro entrou com as suas tropas na Babilônia e reivindicou para si para o Império Persa a Babilônia, né? Assim, ele se tornou o rei tanto da Mesopotâmia, Síria e também Palestina. Ciro era ainda mais brando com os cativos judeus do que os babilônios. Ele permitiu que os judeus voltassem para a terra natal em Judá, concedendo-lhes liberdade para restabelecer a cidade que tinha sido completamente destruída pelos babilônios. Além disso, Ciro, o imperador persa, emitiu um decreto pedindo que o Templo de Jerusalém fosse reconstruído, exigindo que os tesouros roubados do templo fossem devolvidos aos judeus. E, surpreendentemente, Ciro até forneceu recursos financeiros para essa empreitada dos judeus. Assim sendo, como a gente vê aqui, né, os livros, a gente vê os nomes ali, Esdras, né, e Neemias começam a campanha de reconstrução, tanto de Jerusalém, dos muros, né, como do templo, no século V antes de Cristo. E eles enfrentaram desafios, especialmente dos samaritanos, mas isso é uma outra conversa, fica para um outro dia, né? E diversos livros históricos do Antigo Testamento registram esse período de retorno à Terra Prometida, né? Inclusive o livro de Esther, que é datado nessa época, né? A gente tem ali Primeira e Segunda Crônicas, a gente tem Neemias, Esdras, Neemias e também Esther. E chegando ao final dessa linha cronológica, a gente vai ter, né, novos impérios, como incrivelmente mostrado na visão de Daniel, né, que é a visão que Daniel explicou para
Nabucodonosor. A gente vê esses próximos impérios agora, o grego e o romano. O Sérgio explorou bastante esse período na série dele, o período interbíblico, né, o intertestamentário, que durou ali 400 anos, né, explicando várias coisas importantes que aconteceram aqui, que vão servir de pano de fundo para a época de Jesus, né, para a gente entender a presença dos fariseus, saduceus, né, outros líderes religiosos, a presença da sinagoga e assim por diante, né? E aí a gente entra no Novo Testamento, que vai ser o assunto da próxima aula. Mas olha só que coisa linda, né? Quase que esplendorosa, que é esse quebra-cabeça do Antigo Testamento montado. Olha isso, gente. Certo? Então aqui a gente tem a visão total das pecinhas que vão se encaixando, né? Desde lá da Trindade até o início do Novo Testamento, quando Jesus de fato vem para salvar a humanidade, né? Mas olha que incrível, isso que é especial, né? À medida que a gente vai estudando mais da Bíblia, a gente vai conseguindo encaixar as histórias, os episódios, os personagens, os reis, os profetas, quando surgiram, quando que aconteceu isso, quando foi o Egito, e esses imperadores que foram assumindo, né, o papel central no palco quando eles aparecem. Então aqui a gente tem essa visão linda, né, do quebra-cabeça do Antigo Testamento montado, certo? Eu espero que, de certa forma, isso tenha te inspirado, tenha te ajudado de alguma forma a trazer mais clareza para os seus estudos. E não só isso, né, inspiração para você apreciar mais a mão de Deus nessa época, o que ele fez, né, e entender o que ele continua fazendo nos dias de hoje. Tudo bem, pessoal? Então, assim a gente conclui esse panorama do Antigo Testamento e eu vou abrir para as perguntinhas, ver se tem pergunta no chat. Deixa eu tirar minha tela daqui. Tem nenhuma pergunta. Tô vendo que não tem perguntinhas aqui. Brunão, tem uma pergunta que eu não coloquei no chat. Tá, vai lá, Primeiro Luizinho. agradecer de novo pela aula, porque realmente é inspirador, principalmente ver esse panorama, né? Nossa, é muito bom, cara. Uhum. Você é o professor que eu quero ser no futuro. A pergunta é a seguinte, é sobre Obrigado. lá a questão de números, né? Que você mostrou um número interessante, que é a antiga geração era 603 mil. Uhum. Não sei se você consegue voltar aí também, mas enfim, não precisa. Tá. Eu só fiquei pensando nesse número de 603 mil, que era a antiga geração, Uhum. e depois 601 mil, que era a nova geração. Então, assim, faz tempo que eu li também o Antigo Testamento, enfim, mas eu nunca prestei atenção nos números também, mas foi exatamente esse número de pessoas que morreram, assim, no deserto, de cerca de 2.000 pessoas ali, né? Como exatamente? Ou se morreu muito mais gente, aí depois Deus fez surgir novas pessoas para que entrassem. Sim. Obrigado aí pela pergunta. Se eu não me engano, eu teria que ver depois, né, onde fica mais cirurgicamente esses dados, mas eles vão aparecer nas escrituras, né, a partir do censo que é feito para que eles tivessem uma noção do povo, até para que eles organizassem, né, cada uma das tribos. Imagina, né, como que você faz para tirar tanta gente assim de um local e deslocar essa turma para uma outra região sem uma organização? Então eles tiram esse censo e a gente vê esse dado curioso, né? Praticamente você tem o mesmo número de pessoas, mas durante esses 40 anos é literalmente uma geração sendo suplantada por uma nova geração. E a gente se assusta porque Deus disse que isso ia acontecer, né? Ninguém dos que duvidaram
da minha direção, depois que os espias foram lá para a Terra Prometida e trouxeram a notícia de que, nossa, existem gigantes ali, só Caleb e Josué que falaram, não, é possível, vamos lá. Depois que Deus viu essa fé, né, do povo contaminando ali, a falta de fé, né, contaminando os corações, Deus mesmo fala que é uma maldição, né? Ninguém dessa geração, exceto Caleb e Josué, nem mesmo Moisés, hein? Que interessante. Vai entrar na Terra Prometida. Você tem um número muito próximo ali, né? Então, seriam esses 601, né? Ali em Deuteronômios, seriam os filhos e talvez netos dessa geração que morreu no deserto. Eles crescem, né? E eles têm a sua fé renovada, tanto é que uma nova aliança é feita, né? Isso que significa Deuteronômio, né? A segunda lei é feita para que eles entrem com o Espírito certo na Terra Prometida, da forma como Deus queria. Mas para isso foi preciso sofrer 40 anos no deserto até que a geração antiga desaparecesse. Brunão, Sim? eu aqui, ó. Opa, Marcelo. Tudo bem? Eles falam na Bíblia lá que saem em torno de 2 milhões, né, de judeus do Egito. Porque tinha o censo, né, do Egito que sabiam a quantidade de hebreus que tinham lá, né? Que atravessaram. Então, eles só contabilizavam homens, né, nesse caso aí, né, no 600 mil, né? Sim. Você vê que o número é grande, né? Você fala 2 milhões contando as mulheres. O total, isso, total, tá? Não, é total. impressionante, né? Realmente é Uma outra impressionante. pergunta, a parte de juízes, né? Mais ou menos durou em torno de uns 400 anos essa parte dos juízes. Mais ou menos isso, né? Isso mesmo. Foi 930 antes. Para antes, né? Isso. Gente... dá mais ou menos uns 400 anos essa parte dos juízes, né? Sim. Era a dificuldade, né, que o povo judeu, né, os hebreus no caso aí, né, eles não aceitavam, né? Então Deus toda hora colocava mais um juiz, toda hora colocava mais um juiz, né? E ele sempre se perdia, aquilo que você colocou lá, né, do pecado, o ciclo, né? toda aquela coisa toda, aquele ciclo, né? Não Deus que ama tanto e o povo que rejeitava tanto, né? Sem dúvidas. Não, é isso mesmo. Aquele ciclo foi bem interessante. Sim, e as lições que a gente pode tirar disso, né? Por isso que eu trouxe aquela reflexão. É incrível como a Bíblia, de cada momento a gente tira lições de vida, alertas, né, de coisas para a gente não cair no mesmo ciclo, no mesmo erro, né, mas manter uma constante com Deus, né? Tá certo. Obrigado, Bruno. Imagina, obrigado você pela contribuição. Posso fazer uma perguntinha, Bruno? Opa, vamos lá, Josenildo. Jonatas. Peraí, desculpa, eu tô... Josenildo levantou o dedinho ali. Jonatas. Deixa eu achar aqui. O povo assírio, isso, deu para ver, né? Ele era um povo muito violento, né? Sim. Você mostrou aquelas práticas horrorosas lá. Foi por causa dessa violência toda que se dissipou as 3 tribos de Judá, de Jerusalém? Foi por causa dessa? Sim, Jonas. Boa pergunta. Exatamente. Poxa, é triste assim de pensar, né? Porque o Reino do Norte foi o reino que abandonou completamente a aliança com Deus, né? Tanto é que eles começaram a adorar outros ídolos e tal. E assim, isso foi consequência mesmo do pecado deles, né? De abandonarem completamente Deus. E a gente tem esse dado assustador, né? De que eles sofreram, né? Muito, imagina. Os babilônios também não é que eles não eram, eles oprimiam tudo, mas os assírios,
eles torturavam mesmo os cativos, os prisioneiros, né? A gente vê essa descrição horrível desses instrumentos que eles usavam para provocar dor, sofrimento, né? Imaginar que os judeus sofreram tudo isso na mão deles e o dado curioso é que não se ouviu mais nada, não se tem registro, não se tem mais história dessas 10 tribos. Depois se apagou completamente até da história, não tem mais ninguém que sobreviveu. Ou eles foram misturados tão eficientemente na cultura dos assírios que ninguém sobrou para contar a história de um Deus de Israel, né? Então tem isso, né? Os assírios eles misturavam as culturas e isso era um obstáculo para você preservar a sua religião, a sua fé. Eles impediam isso, na verdade, era proibido, né, que os judeus fizessem isso lá na Síria. Agora na Babilônia não vai acontecer isso, né? Existe uma flexibilidade e os judeus do sul, né, lá de Judá, que vão para a Babilônia, conseguem preservar a sua cultura, os ensinos recebidos pelos seus pais, e graças a isso é que o judaísmo sobrevive, porque se os judeus tivessem sido tratados pelos babilônios como os assírios tratavam, provavelmente a gente não teria mais história e nem cristianismo hoje para falar, né? Então, Tá ótimo. valeu, obrigado pela contribuição. Obrigado. Eu tenho mais. Tem? Vai lá. Vamos finalizar na verdade, com essa. Tem umas que estão no bate-papo e uma até sobre Jó aqui, né? Qual o período que ele se enquadra. E tem outra que é sobre os samaritanos também, sobre a próxima aula. Sim, é verdade, estou olhando aqui. Mas a minha pergunta é sobre Jó, que você falou, eu quero entender se é isso mesmo, que se ele se enquadra como um patriarca da fé. Isso. Jó se enquadra como um patriarca da fé. Ele está naquele período ali, já respondendo a pergunta do César, né? Naquele período lá de Abraão, Isaac, Jacó, né? E as 12 tribos, os 12 filhos de Jacó, incluindo José. Então, Jó, os estudiosos datam a sua época para essa época, para esse momento da história bíblica, né? E o Edson está falando se eu vou falar um pouquinho mais dos samaritanos na aula do Novo Testamento. Não está no script, Edson, mas dependendo de como for, eu posso trazer mais informações sobre os samaritanos, tá? Eu vou pensar, vou desenvolver direitinho. Como a gente vai fazer 2 aulas agora, talvez dê tempo até de falar um pouquinho mais sobre eles. Mas vamos ver se eu consigo. Eu só achei interessante porque essa questão dos samaritanos, acho que era bom até, não sei, né, uma sugestão de se explorar por causa do exílio, que são trocados povos, né? Por exemplo, é um povo que vem, que os assírios instalam no território de Samaria, né? E eles se desenvolvem assumindo um pouco a religião judaica, mas não completamente, né? Por isso acho que é interessante. Sim, não realmente é muito interessante. O Sérgio falou um pouquinho dos samaritanos naquele período intertestamentário, mas daí eu posso trazer algumas informações que ajudem a gente a entender o Novo Testamento também. Tá? O Bruno César fez uma pergunta muito boa aqui, Bruno, que fala de fato que o cativeiro comprime ali 50 anos, né? Na Babilônia não foram 70 anos. De fato, eu também estava lendo algo sobre isso. Esses 50 anos, eles trazem, se eu não me engano, a época do momento em que eles começam a levar os cativos para a Babilônia.
até o momento em que o primeiro grupo de judeus volta para Israel sob a liderança de Jerubabel, se eu não me engano. Jerubabel é o nome. Então, Zorobabel. Obrigado, Sérgio. Então, de fato, né, a presença dos persas, da Babilônia ali é maior, mas eles dão esse dado de 50 anos para especificar bem ali quando foi, né, a ida do judeu para a Babilônia e o primeiro retorno, a primeira leva que retornou da Babilônia, né? Porque isso foi acontecendo gradativamente, não foi tudo de uma vez, né? Então, acho que é por isso que eles usam essa numeração 50 anos. Mas, de fato, foi maior o período, foi 70 anos. Maravilha! Tranquilo, então, gente? Olha, muitíssimo obrigado pela participação de vocês. De fato, não seria igual sem essa interação, né? E a gente vai aprendendo juntos aqui, uns com os outros. Então, espero que vocês tenham se animado e nos vemos na próxima aula, quarta-feira que vem, iniciando aí o Novo Testamento. Tem muita coisa legal para a gente ver. E conto com a presença de vocês na semana que vem. Obrigado, Bruno. Obrigada, Bruno. Valeu, gente. Obrigado, viu? Forte abraço aí. Boa noite. Tchau, Bruno. Obrigado. Tchau, Mariano. Obrigado. Boa noite a todos. Marcelo. Tchau, seu Jonas. Até amanhã, Mariano. Até amanhã, Sueli. Tem que falar. Homem que veio de presidente Venceslau. Obrigado, abraço a todos. Alô, David.